Opa, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos ver o uso do args, do env e também do if no Dockerfile. Tanto o args como o envs são uma forma da gente criar variáveis. A diferença é que as variáveis criadas no args, ela vai existir no tempo de build do Docker. E no env, são variáveis que vão existir dentro do container no tempo de execução. Para a gente ver o uso do envs e do args, vamos criar um Dockerfile. E nele aqui eu vou colocar from Ubuntu. Poderia ser qualquer coisa, só para a gente testar mesmo. E eu já vou começar fazendo ele escrever em um arquivo. Então, quero que ele execute o comando run. E aqui eu vou dar um eixo, o meu nome, Marcelo Gomes. E vou direcionar essa saída para um arquivo, nome.txt. Pronto. Se a gente criar essa imagem, vamos lá, docker build -t, vou chamar de teste. Ele criou a imagem. Se eu executar ela agora, docker run -it -rm teste. A gente entra nela e vai ver que existe um arquivo aqui na raiz chamado nome. Esse arquivo aqui, ó, dentro do container. E se a gente olhar o conteúdo dele, tá o meu nome ali. Mas imagina agora que eu queira trocar esse nome. Eu quero rodar agora e no lugar de Marcelo Gomes seja Ana. Eu poderia vir aqui e escrever o nome, né? Mas uma alternativa melhor nesse caso, sempre que a gente vai ter que ficar trocando um valor, é eu criar uma variável. Então eu vou vir aqui, ó, arg, vou chamar ela de um nome qualquer, no caso aqui eu vou colocar de nome mesmo, e eu posso colocar um valor padrão para ela. Eu vou colocar aqui só Marcelo, tá? Quando eu vou usar ela, então nesse caso aqui, ao invés de escrever Marcelo Gomes, eu vou colocar para ele escrever o conteúdo de nome. Eu vou mudar aqui e colocar a variável com nome maiúsculo, fica mais fácil de identificar o que é variável e o que não é. Pronto. Então, nesse caso, quando eu der o build, ele vai escrever aqui Marcelo para o arquivo. Então, vamos testar aqui, ó. Vou dar o build novamente, deixa eu sair do container. Vou dar o build novamente. Deixa eu rodar ele. E se a gente olhar aqui, o nome está Marcelo. Deixa eu sair do container. Vamos gerar o container novamente, só que agora eu quero que ao invés de escrever Marcelo, escreva Ana, sem editar o Dockerfile. Como que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui novamente no comando build e vou adicionar um parâmetro --build-args. E aqui eu vou colocar o nome da variável que eu quero substituir, no caso, nome, igual, e aí o novo valor. A gente combinou aqui Ana. Vou mandar ele girar. E aí, se a gente executar agora a nossa imagem, vocês vão ver que aqui, dentro do arquivo nome, o nome que está é Ana. Então, o uso do args permite a gente substituir valores dentro do Dockerfile sem precisar ficar editando ele toda vez. Já o env, ele vai criar uma variável de ambiente. Então, se a gente olhar aqui, ó, env exibe todas as variáveis de ambiente, a gente vai ver que não existe uma variável chamada nome, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu sair do container aqui. Vamos adicionar aqui, ó, env, chamar de outro underline nome. E vou atribuir para ele aqui, ó, uma de Ana também. Só para ficar nomes diferentes, tá? A gente dá o build novamente. Agora eu vou tirar o args. Não, deixa eu colocar o args aqui, só que eu vou chamar de Gomes. Se a gente rodar a nossa aplicação, então agora, a gente vai ver que o arquivo nome está com o valor Gomes, porque a gente fez a substituição. E se a gente exibir as variáveis de ambiente, a gente vai ver que existe agora uma variável chamada outro nome, com o nome de Ana. Isso é aqui do container. E se a gente quisesse trocar o valor da variável outro nome, só que em tempo de build, tá? Não tem nenhum parâmetro que eu consiga trocar, mas a gente consegue fazer aqui uma gambiarra para passar o valor do args para dentro do env. Como que a gente vai fazer? Aqui eu não estou escrevendo Ana. Ao invés de escrever Ana, eu falo, olha, pega o valor de args, no caso da variável nome, e atribui em outro nome.
e aí a gente consegue fazer definir esse valor dentro do build. Então aqui, ó, limpar a tela, vou dar o build passando Gomes. E agora, se a gente executar o teste, a gente vai ver aqui, ó, o outro nome foi Gomes, que foi o valor que a gente passou lá pelo args. No caso das variáveis que a gente define via envs, a gente consegue trocar o valor dela em tempo de execução. Então, por exemplo, eu estou rodando aqui o meu container, eu posso vir aqui adicionar o parâmetro "-e", aí o nome da minha variável, no caso aqui, outro underline nome, e aí eu passo o outro nome, por exemplo aqui Zé. Se a gente der um env, a gente vai ver que o nome, o outro nome, tá Zé. Repara que isso não altera o valor que a gente passou via args, né? Então, se eu vier aqui dar um cat no arquivo nome, ele continua sendo Gomes, tá? Que foi o valor que a gente passou via build args quando a gente gerou o container. Agora, imagina que eu quisesse passar a versão do Ubuntu que eu vou rodar via build args. Como que ficaria? Poderia vir aqui, e aí naturalmente eu tenho que definir ela antes do from. Eu vou colocar args, vou definir uma nova variável chamada version. E vou atribuir ela aqui, ó, 22.04, padrão. Coloco aqui 2 pontos, aí ao invés do normal seria eu colocar aqui, né, 22.04, o que eu vou fazer aqui é colocar version. Nesse caso, quando eu rodar sem passar nenhum parâmetro no build args, ele vai executar o container com a versão 22.04, a imagem. Se eu colocar outra, ela vai pegar baseado na versão que eu colocar, tá? Aqui, para a gente continuar a nossa brincadeira, eu vou apagar esse nome e vou querer que ele escreva aqui, ó, a versão. E também que ele crie uma variável de ambiente, que eu também vou chamar de versão, com a versão que foi passada, de forma que eu consiga ver depois qual foi a versão que o nosso container foi baseado. Eu já vou antecipar aqui e dizer, todo args que eu defino antes do from, ele não vai existir depois do from. Então, dessa forma que a gente está fazendo aqui, ó, ele não vai funcionar. O que eu vou fazer? Para eu conseguir passar esse valor que eu defini aqui para baixo, eu repito arg e o nome da variável novamente. E aí ele vai conseguir pegar o valor de cima para baixo e aí conseguir lidar com tudo isso. Então vamos compilar ele aqui. Então eu vou colocar aqui o build, né? Só que agora, ao invés de nome, eu vou colocar aqui version igual, e eu vou colocar 20.04. Se a gente rodar essa versão, esse container, variável de ambiente, a gente vai ver aqui, ó, com env, que a versão que ele carregou a variável de ambiente foi a 20.04. Se a gente olhar no nosso arquivo agora, que chama version 20.04, e se a gente olhar aqui, ó, a imagem que a gente está executando é a 20.04, tá? Vou sair aqui, ó. Se a gente repetir tudo agora, só que sem passar o args, ele vai pegar os valores default. Então, é esperado que ele exiba tudo agora 22.04. Vamos rodar ele aqui. Env 22.04. O version 22.04. Se eu olhar a versão do Ubuntu que eu estou rodando aqui, ó, também é 22.04. Nós não temos um if no Dockerfile, mas como a gente consegue executar comandos bash dentro do Dockerfile, a gente consegue usar o if do bash. Então vamos ver como ficaria isso na prática. A gente vai criar aqui um arg chamado branch. Poderia ser qualquer nome, tá? É só para exemplificar mesmo.
eu vou atribuir o valor padrão dele aqui, ó, de develop. E aí eu vou rodar o if. Então, if, aqui eu quero olhar se branch é igual a release, por exemplo. Vou colocar tudo em minúsculo. Release. Se for, faço aqui. Se for, então eu quero que ele crie um arquivo chamado producão.txt. Se não, else, eu quero que ele crie um arquivo chamado desenvolvimento. Então a gente tem o nosso if aqui escrito. Vou dar o build no nosso container novamente. E aí, se a gente rodar ele aqui, já vou mandar dar o ls direto, a gente vai ver que existe o arquivo desenvolvimento. Se a gente der o build novamente, só que agora, definindo o branch igual a release, a gente vai ver que ele vai criar o container, e dentro do container vai ter agora o arquivo produção.txt. Então, compilou aqui, vamos rodar ele. Repara que ele tem agora aqui o arquivo produção.txt. Então assim a gente consegue usar o if dentro do Dockerfile. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.